ali para quem avalia que é preciso dar um freio aí no Supremo Tribunal Federal, porque é o Senado Federal a única instância ali que pode caçar ministros, impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje esse cenário é completamente impossível, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que não colocará nenhum pedido desses em pauta. Então tem uma articulação muito grande aí, principalmente da direita, para conseguir fazer o Senado, fazer o presidente do Senado. E aí, né, Mário, talvez nem, dependendo de quem for o presidente, não pautar, mas ter sempre essa arma na mão, esse poder na mão ali por parte do Senado Federal, né? Agora, com relação a essa questão dos Estados Unidos, né, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, Mário, trocar uma ideia aqui contigo, porque os Estados Unidos têm reagido a cada movimento do Brasil, né, e têm reagido escalando isso, inclusive com ameaças mesmo que são feitas ao país. Quando o ministro Alexandre de Moraes reforça uma posição do Flávio Dino, que, aliás, ontem disse que ele não sabia que ele tinha tanto poder assim, quando ele deu uma decisão de que os bancos brasileiros precisam cumprir, não podem cumprir decisões, medidas internacionais, né? Ele estava falando ali da Magnitsky, que isso precisa ser passado, essa decisão precisa passar pelo Supremo para que se cumpra ou não aqui no país. E o ministro disse, olha, eu não sabia que eu tinha tanto poder, porque essa decisão do Flávio Dino, ela impactou, né? Os bancos perderam dinheiro quando essa decisão foi anunciada. Depois o Alexandre de Moraes vem e diz, olha, quem não cumprir vai estar sujeito a punições aqui no Brasil. Essa escalada que os Estados Unidos podem dar com relação a esses últimos fatos de ontem, do inquérito, e com relação a essa ameaça aos bancos brasileiros, para que eles não cumpram a Magnitsky, isso pode levar ao país a que ponto, né? Porque a gente não tem interlocução do governo brasileiro com o governo norte-americano, então não tem ninguém tentando colocar, não tem bombeiro, né, nessa ponte. Não, pelo contrário, você tem gente com lança-chamas, né? Colocando mais fogo ainda na fogueira, né? Tanto no judiciário como no executivo. Você costumava Olha, falar, Mário, desculpa te interromper, mas só para acrescentar, que Brasília tinha mais bombeiro do que incendiário, mas eu acho que mudou essa equação, né? pelo visto, sim, né? Você tem um legislativo absolutamente ausente, né? Omisso, e a omissão sempre pende para um lado, obviamente. E você tem isso, você tem o Lula se aproveitando da, do nacionalismo, né, nesse discurso de soberania e tudo mais, e você tem o STF insistindo que eles são o Brasil, né, porque é isso, quer dizer, o que eles querem dizer, passar, inclusive aos banqueiros, não, defender os ministros do STF é defender o Brasil. Ora, se o STF age como um organismo político, como tribunal político, aliás, teve já ministro dizendo isso, que o STF virou uma instância política, né? Extrapolando do seu leito constitucional, né? Por que que isso é o Brasil? Me conta. Por que que banqueiro, eles ouviram banqueiros ou a sociedade para sair do leito constitucional? Não. Então, eles fiquem por sua conta e risco, né? Na verdade, a única chance da gente ter escapar um pouco menos machucado das sanções americanas seria separar, né, as tarifas, né, das sanções que foram e serão ainda, eu imagino, impostas ao STF. Eu insisto nesse ponto. As sanções ao STF são problema do STF. As tarifas não, as tarifas são um problema do Brasil, né? Porque por tudo isso que está claro para todo mundo, né? O STF extrapolou das suas atribuições. E é porque extrapolou das suas atribuições que ficou suscetível a esse tipo
de ação de governos estrangeiros, que eu também não acho correto, né? Nunca houve, eu acho, na história brasileira, tamanha imbricação, né, entre o que é nacional, o que é internacional. Quer dizer, eu nunca vi forças estrangeiras agindo de uma maneira tão aberta, né, tão agressiva, né, da política brasileira. É claro, você teve influência americana no golpe de 64, sim, né? O Brasil está no quintal americano e durante muito tempo foi tratado como tal, sim, né? Mas esse tipo de ação direta, eu confesso que, ainda mais num período supostamente democrático, eu nunca vi. Então, a gente tem que tentar enfrentar isso da melhor maneira possível. Estou pensando no exportador, no sujeito que pode perder o emprego daqueles setores mais atingidos, também até, veja, quando um sujeito como eu, um assalariado, tem que defender banqueiro, é porque a coisa está ruim, né, Andresa? Né, Neila? Porque não, sabe, não dá, né? Não dá para você, volto a dizer, exigir do banqueiro, né, que ele resolva o problema do STF, porque o problema do STF é o problema do Brasil. Não é não, não é não. A gente tem que separar as coisas, entendeu? O problema do Brasil são as tarifas. O problema da Lei Magnitsky é do STF, é dos ministros do STF, e eles que resolvam isso. A gente não tem nada a ver com isso. De um Nada. ministro, né, Mário? Porque até agora o que se sabe é que só o Alexandre de Moraes foi alvo da sanção da Lei Magnitsky, e aí está se movimentando todo o sistema, né, financeiro brasileiro por conta disso. Será que vai ter banqueiro aí com o celular apreendido? Eu não sei, eu acho que a essa altura do campeonato, Andresa, ninguém sabe o que vai acontecer, porque a gente não sabe. Realmente, os caras perderam o limite, né? Eles perderam o limite. O Dino com essa decisão dele, obviamente, né? Usando do subterfúgio de pegar uma outra ação, né? No caso lá de Brumadinho e tudo mais, mostra que eu imagino que banqueiro em algum momento vai pensar em termos contábeis. Bom, o que vai sair mais caro, né? Obedecer à Lei Magnitsky, né? Ou ficar sob o jugo do Supremo Tribunal Federal. Eu imagino que no Brasil saia mais barato do ponto de vista financeiro. Agora, eu não sei, né? Podem caçar a licença para o banco operar, não sei, os caras, volto a dizer, perderam o limite completamente. Agora, o que eu sei é que brigar com banqueiro nunca deu bom resultado, né? Por mais poltrões que sejam os banqueiros, quando a coisa chega ali no cofrão deles, aí, aí fica complicado, aí fica para quem ameaça, né? Eu acho que esse negócio de brigar com todo mundo nunca deu certo, né, André? Né, Neila? Não, não, não é que, né, e os caras estão brigando com todo mundo, né? Basicamente o que eles têm só são os petistas, né? Por O enquanto resto do. o que eles conseguiram foi, o Malafaia até falou uma coisa que eu tinha comentado no programa ontem, que nem Deus conseguiu, que foi unir os evangélicos em torno do Malafaia e agora talvez unir os banqueiros aí, né, contra o Supremo Tribunal Federal. Realmente Esse, essa briga esse, é a maior, né? esse ponto é importante, viu? Porque Sim. lá em Washington, esse negócio de cautelar contra pastor evangélico, lá soa como perseguição religiosa, né? Aliás, me chamou a atenção na entrevista que o Malafaia deu a vocês, que ele fala em perseguição religiosa. Quer dizer, vai ser esse o discurso adotado. Eu não vou entrar aqui no mérito se é verdade ou é mentira, se é papo furado, né? Mas a perseguição religiosa agora também compõe o cardápio dos bolsonaristas, né? E num país como os Estados Unidos, ainda mais sob um governo republicano, é o tipo da coisa que cola.
né? E Rola bastante. as igrejas evangélicas brasileiras, elas estão aí no mundo todo, né, Mário? Elas não estão concentradas só no Brasil, ela tem muita força, principalmente nos Estados Unidos. Então, essa semana, né, várias correntes da igreja soltaram notas e realmente eles não têm